Seja bem-vindo ao capítulo 6 de Mateus. Nós vamos continuar falando do Sermão da Montanha, mas agora Jesus começa a trabalhar intenções de coisas corretas. Ou seja, ele não está trabalhando interpretações erradas, ele não está trabalhando mais a lei do reino, ou seja, as bem-aventuranças. Agora ele começa a tratar de coisas que são legítimas, lindas e incríveis, sobre a piedade, sobre o pertencer a Deus, mas que o que realmente Deus está vendo não é o que era feito, mas sim a intenção que se tinha por trás. Ele vai começar a falar de esmolas, ele vai começar a falar de orar, ele vai começar a falar de jejuar, ele vai começar a falar de oferta, mas porque eram coisas que todo mundo fazia, mas qual era a verdadeira intenção naquilo que era feito? Porque o orgulho destrói o que está sendo feito. Se eu oro para que os outros vejam, pronto, Deus não recebe. Se eu jejuo para que todo mundo saiba que eu estou jejuando e que eu tenho uma vida devota, pronto, Deus não recebe. Se eu dou esmola para que todo mundo saiba que eu estou dando esmola, pronto, o orgulho acaba com a sua ação. Por isso que antes do que eu faço é o porquê eu estou fazendo aquilo. E ele começa a falar sobre cada uma dessas bases para que as pessoas tenham os seus corações na posição correta, com a intenção correta, e assim eles consigam entregar a Deus a verdadeira adoração naquilo que ele está fazendo. Porque nós não entregamos esmola para sermos vistos, nós entregamos por quê? Porque faz parte de um coração disponível em Deus a ajudar o próximo. Nós oramos a Deus porque nós queremos nos aproximar de Deus, não para que eu seja visto como alguém que ora bastante. Eu jejuo para que minha carne seja quebrada, seja rasgada, seja diminuída, e eu consiga me aproximar e ouvir melhor Deus, e não para eu me colocar numa posição acima. Pense comigo, até naquele tempo, e aqui nós vamos ler os textos, quem fazia essas coisas era visto como algo incrível, e hoje também. Quando você olha uma pessoa que ora muito, você, nossa, como aquela pessoa é espiritual, só que o que Deus está vendo não é a quantidade de oração, é a intenção por trás do coração. A pessoa faz questão de falar, não, porque eu estou de jejum. Isso é para você mesmo. Isso não é para as outras pessoas. Ou seja, se transformou em alegorias de crente, aquele que jejua, ora ou dá esmola, para ser visto como alguém melhor do que realmente ele é. Essas coisas, elas não são para os outros. Essas coisas é para você mesmo. Quando eu transformo isso em algo alegórico ou algo para mostrar, eu já estou colocando como algo de orgulho. E isso precisa ser quebrado. Versículo 1, Jesus começa assim, capítulo 6, guardai-vos as vossas boas obras diante dos homens. Ou seja, não é para você ficar mostrando tudo que você faz. Não é porque, não fala porque a inveja, não porque a pessoa vai ter inveja do que você está fazendo, não é por causa disso. É para que você tenha a intenção correta no que você está fazendo. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens para ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. É o seguinte, se você faz para homens, então você vai ter a recompensa de homens. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, se você está fazendo algo para que o homem veja, então um aplauso será a sua recompensa. Mas se você está fazendo algo para que eu veja, para que o Senhor veja, a recompensa virá do Senhor. Você quer a recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? Então você precisa entender para quem você está fazendo. Por exemplo, ele começa a falar de esmolas, e Jesus fala no versículo 2, ele fala o seguinte, olha, quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto e o teu Pai que vê em secreto te recompensas. Ou seja, quando você oferta, quando você ajuda alguém, para quantas pessoas você conta? E por que você conta? O que Jesus está dizendo é que aquele que faz isso não vai ser considerado uma semente diante de Deus, porque você vai receber o aplauso dos homens, mas em compensação não vai receber o favor de Deus. Ele está dizendo, olha, o que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Ou seja,
faça pelo propósito correto para ajudar. Faça pelo propósito correto. Lógico, muitas vezes nós temos que ser didáticos, nós temos que ensinar o povo a fazer, dando exemplo e testemunho. Tudo bem, não tem problema nesse ponto. Mas quando você fica mostrando ou falando para um e para outro o que você faz, você está fazendo por quê? Entende? Muitas pessoas davam esmola, e aqui ele está falando de tocas de trombeta. As pessoas, quando iam dar esmola, tocavam uma trombeta na cidade para que todo mundo soubesse. Venham ver o que eu estou fazendo, para ele ser colocado numa posição como alguém que é um super, é incrível. Pois bem, a sua mente precisa ser desinteressada de um segundo propósito. Não pode ser calculista. O que é ser calculista? É quando eu estou calculando o resultado do que eu estou fazendo para o meu benefício. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu vou ter tal benefício lá na frente das pessoas. Ou seja, eu tenho que fazer com desinteresse, ou seja, não pode ter um endereço, não pode ter uma segunda intenção. A consciência precisa estar tranquila diante de Deus. A minha consciência, quando eu oferto, quando eu dou esmola, está tranquila diante de Deus? Porque Deus está enxergando o meu coração. Sabe? Jesus, ele é o maior exemplo disso. Jesus não pensou em si mesmo. Jesus entrou na história para beneficiar a outra pessoa, as outras pessoas. Ele veio cumprir uma agenda de Deus e não a dele. Ele cumpriu as coisas de Deus. Ele falou a palavra de Deus. Nada foi dele mesmo. Nós precisamos aprender sobre isso, sabe? Entender que aquilo que eu dou de esmola ou oferta ou eu ajudo tem que ser de coração. Eu não posso ser calculista em pensar no retorno que eu vou ter naquilo que eu estou fazendo. Amém? A partir disso, ele começa a falar sobre vida devocional, ou seja, oração. Versículo 5, olha, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Está vendo? Tudo ele está falando, olha, se você faz algo para as pessoas, a recompensa vai vir da pessoa. Qual é a recompensa que uma pessoa pode te dar quando ela vê você fazendo algo desse tipo de oração, de jejum ou de oferta? Aplauso. Ou seja, se você quer a glória dos homens, receba a glória dos homens, mas não receba o favor, mas não vai receber o favor de Deus. É assim que Jesus está dizendo, para quem você faz é o retorno que você vai trazer. Por exemplo, alguém fala assim, olha, hoje eu vou para a oração porque o pastor vai e eu vou ser visto. Ou então eu vou orar para tirar aquela fotinha para que todo mundo saiba que eu oro todos os dias. O que eu estou dizendo é que não é para não ir. Eu estou dizendo o porquê você vai. Vá para orar. Ou ore em casa, ore onde for. Se é difícil de orar em casa, vá para a igreja, ore, né? Dê testemunho da sua oração, mas não o faça para que os outros vejam você orando, para que você seja colocado numa posição de alguém que ora. Você já recebeu o seu galardão, as pessoas vão reconhecer você como orador. Mas e Deus? Porque Deus sabe o meu e o seu coração. Deus sabe qual é o motivo do que eu estou fazendo. Ou seja, eu preciso ser transparente. O meu coração precisa estar empenhado na intimidade e não na glória de ser alguém que ora. Orar é se aproximar de Deus, é ser um intercessor, é você estar entrando, né, em guerras. Orar é você limpar a eira, é você varrer o caminho para que, né, tudo que está atrapalhando saia. Ou seja, o propósito da oração é intimidade, é estar com Deus, é você pelejar por alguém e não você ser reconhecido. E ele continua, né? Salmo 139, 23 e 24 fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, eu preciso estar exposto a Deus na oração, para ser mudado e ministrado por Ele. Qual é o propósito da oração? É Ele. Ou seja, por trás de tudo, meu propósito não pode ser visto pelas pessoas, precisa ser o próprio Senhor. E aí ele traz um modelo, né? Não vou ler para vocês, que você conhece, o Pai Nosso. E primeira coisa, gente, o Pai Nosso não é a oração de Jesus. Amém? Jesus ensina a orar através do Pai Nosso para mostrar para mim e para você passos da oração e tipos dentro da oração, de momentos em que eu preciso ter na oração. Mas por que, Rodrigo, que a oração, o Pai Nosso não podia ser a oração de Jesus? Jesus não pecou, então como é que ele fala perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas? Jesus nunca poderia ter orado o Pai Nosso.
a oração dele mesmo. Ali era didático. Jesus estava ensinando. Comece, reconhecendo o Senhor. Venha o teu reino, ou seja, se manifeste aqui na terra. Ah, Senhor, eu perdoo, e que em nome de Jesus o Senhor me perdoa, porque eu também tenho perdoado. E aí ele vai falando da vinda de todas as coisas do reino. Entenda, ali são passo a passo o que precisa ter numa oração, e não uma repetição de oração. Jesus nunca poderia ter orado, porque ele nunca pecou. Então como é que Jesus poderia orar? Perdoa os meus pecados. Ele não pecou, entende? Aqui é um modelo de como eu tenho que orar, ou o que eu preciso ter na minha oração. Partindo para a última parte desse pontos de piedade, ou seja, das coisas que são listas incríveis, maravilhosas, mas que deveriam ser feitas com um propósito correto. Versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus continua mostrando que tudo precisa ser bem motivado. Por que eu jejuo? Para anunciar? Para ir para o Instagram e falar assim, olha, hoje, no dia de jejum, estou de jejum há tantas horas. Não, o jejum é para você se aproximar de Deus. Eu não posso desvirtuar o propósito, mudar o propósito, mudar o que Deus deseja, mudar a entrega. Se o meu propósito é diferente, se eu tenho um segundo propósito na oração, se eu tenho um segundo propósito na esmola, se eu tenho um segundo propósito no jejum, que são coisas lindas e maravilhosas, Deus não vai aceitar. Porque o altar sobre o qual você coloca todas as suas ações é o seu coração. Então, o seu coração vai dizer se está restaurado, se não está, e se Deus vai aceitar ou não vai aceitar. Não é o que eu faço, é o porquê eu faço. Amém? Indo um pouco mais no capítulo 6 de Mateus, ainda continuando a falar, Jesus começa a travar um entendimento há muito tempo errado sobre dinheiro. E aqui ele vem no versículo 19: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não dominam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A candeia do corpo são os teus olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em que há em ti há trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Não tem como dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui Jesus começa a tratar de prioridade. Todos sabemos a posição do dinheiro quando a gente precisa ou quando a gente começa a ganhar. Ele tem uma tendência e a ele tomar o coração de uma forma arrebatadora, e tudo começa a ser vinculado no dinheiro. Não é uma questão de não ter dinheiro, porque a Bíblia fala sobre prosperidade. A Bíblia tem 2.350 textos sobre finanças e posses. Não é um voto de pobreza, mas ele está falando assim, olha, não adianta você se ajuntar um monte de tesouro e você não ajuntar o tesouro aonde realmente precisa, que é com ações no céu. Ou seja, é aquilo que você faz que se transforma em eterno. Aquilo que você faz que realmente constrói alguma coisa. O que Deus está querendo, que Jesus está mostrando é colocando a prioridade no lugar correto. A prioridade não é o ganho, a prioridade não é o dinheiro, a prioridade não é o ter demais, a prioridade é o reino, e assim as coisas vão ser construídas. Não é uma negativa quanto a ser dinheiro, porque Jesus sabe que a gente precisa disso, e que o reino é construído, né? Oportunidades são abertas através do dinheiro, mas qual é a posição dele na sua vida? Enquanto muito tem os seus olhos hoje no dinheiro, seus olhos mal no dinheiro, pensando no ter, ele diz, olha, mude o seu olho, coloque a sua prioridade em outro lugar, tenha para o reino.
Ganhe mais, mas faça o reino crescer. Priorize o reino. Eu estou fazendo isso aqui para que o reino cresça. Ele está dizendo de prioridades e não apenas ter ou não ter dinheiro. Né? Não é um convite a um voto de pobreza, mas sim é um convite a que seus olhos não sejam maus, olhando para a riqueza e colocando ela acima de tudo, de todas as coisas, porque era uma tendência muito forte dos judeus. Lembra? Judas traiu Jesus por quantas moedas? Os judeus sabiam que os fariseus sabiam que dinheiro é um ponto que flexiona pessoas. Não tendo dinheiro à base da sua vida. Não é não trabalhar, mas é você lutar para fazer o correto, para que o reino cresça. Eu trabalho, todo mundo sabe, né? Eu trabalho bastante sobre a área financeira. E o propósito da área financeira não é eu sentar em cima do dinheiro. Quando eu trabalho as pessoas, é para que elas sejam felizes, não apenas tendo dinheiro, mas elas sejam úteis no reino. Porque quando eu tenho dinheiro e o reino cresce, eu cumpri o propósito do dinheiro na minha vida. Eu fui um bom administrador e o reino cresceu. Agora, avarentos sugam de onde estão. E é isso que nós estamos combatendo. E é isso que Jesus está combatendo. Aonde está o olho? Ele está falando assim, olha, onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se meu coração está no reino, então a coisa mais importante é o reino. O mais importante será o próximo. Agora, se meu coração está no dinheiro, o mais importante é o dinheiro. E a gente consegue enxergar onde está no coração por aquilo que eu estou lutando mais. Então o reino não pode sair da sua vida, não pode sair do seu olhar, não pode sair do seu foco. Prioridades. O reino é a prioridade, acima de tudo. E o dinheiro, ele vai favorecer o reino. Por isso que ele toca nesse assunto. Não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de onde as pessoas botam as suas prioridades. O dinheiro não é uma prioridade. O reino, sim. E aqui, a partir do versículo 25, ele vai trabalhar de preocupações e de ansiedades. Qual é o convite daqui para frente? É confiança. Ele está começando a falar assim, olha, ele pega a questão do dinheiro e ele começa a comparar com os gentios que colocam o foco em tudo, porque os gentios não têm Deus. Então qual é o foco do gentio? O dinheiro. O gentio, o foco não era o pós-morte. O gentio, o foco era em vida. Ou seja, o que eu vou construir ali simplesmente. E ele começa no versículo 25, falando assim, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Ele começa a trazer até o versículo 34 que eu não posso ter medo. O medo é porque eu não confio em Deus. Né? Quando eu tenho medo de faltar, quer dizer que eu não ainda conheço Deus o suficiente para confiar que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para aquele que é fiel, é claro. Meu maior esforço precisa ser buscar primeiro o reino em primeiro lugar, sabe? E isso é a semente de tudo. Quem estiver neste caminho não terá falta. Quando o reino é o primeiro, e aqui eu emendo na última parte, quando a gente está falando de prioridades, quando o reino é o primeiro, o reino ser o primeiro é a semente que garante prosperidade. Quando eu coloco o reino em primeiro lugar, eu estou semeando, né? E aí todas as outras coisas começam a evoluir. Claro, você tem que trabalhar, claro, você tem que correr atrás, mas a semente precisa ser lançada, que é você não ter um fim em si mesmo, simplesmente, que você não querer só para você, mas você querer construir, né? E ele está dizendo assim, olha, quem está com o coração no lugar certo, Deus não vai deixar faltar. Agora, talvez muitas pessoas estão pensando em faltar a Mercedes, em faltar a BMW, em faltar uma mansão, né? Na verdade, Deus vai suprir todas as coisas. Claro que Deus quer que você cresça, e você vai crescer junto com o reino. E é essa a intenção que Ele quer construir em você, que você tenha o seu coração no lugar correto. Todos, ricos e pobres, eles acabam tendo preocupações. Né? O rico talvez preocupações diferentes das dos pobres, mas todos têm preocupações. E é isso que Jesus está batendo. Ele fala assim, olha, você não tem um Deus? Se você tem um Deus, você não acha que Ele vai te entregar o que você precisa? Nesse versículo, Jesus começa a revelar algo comum do cotidiano de todo ser humano. As necessidades de comida, as necessidades de bebida, a necessidade de se vestir, a necessidade de morar.
O rico e o pobre precisam da mesma coisa. A grande questão é o quanto eu tenho medo de ficar sem isso. E esse é o trabalho que ele está tendo. Ele está trabalhando isso, ele está trabalhando de eu ter a prioridade no lugar correto. E aqui entra a ansiedade. O que é essa ansiedade? A ansiedade, na verdade, nesse caso, é você desconfiar, é você apressar, é você não ter a paciência necessária e começar a olhar para o futuro e querer construir um futuro cujo presente você não semeou. E isso é ilegal. Como eu posso querer colher onde eu não plantei? A ansiedade faz com que a pessoa confie na própria força. Porque a pessoa, olha, não está dando certo, Deus não está fazendo, as coisas não vão acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, pronto. Aí eu tiro das mãos do Senhor, paro de confiar e eu consigo confiar no meu braço. Cuidado. Esse é um convite a você entender que se você pertence a Deus, tudo que você tem e terá vem dele. Calma, construa, faça os passos, passo a passo, ande tudo que você pode andar. Tenha cada dia, cada momento, a sua construção do dia. Não fique ansioso que o seu amanhã aconteça logo, mas construa, porque o seu amanhã vai chegar, o seu futuro que Deus planejou vai chegar. Confia. É um convite a confiar que aquele que é Senhor. Mas existe uma verdade. A gente só confia em quem a gente conhece. E aqui entra todas as doutrinas que eu já falei, de oração, de jejum, da esmola. Tudo isso te coloca mais próximo dele. Tudo que o Sermão da Montanha está trazendo para nós é o como eu preciso viver. Eu está falando do caráter de quem pertence ao reino, da intenção de quem pertence ao reino e como eu preciso me comportar no reino. Meu Deus, estou falando sobre a moralidade do reino, a conduta do reino e o caráter de quem está no reino. Reino em primeiro lugar não significa reino em único lugar. Significa que eu vou colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, mas vou continuar fazendo e trabalhando tudo que eu preciso trabalhar para que eu possa ser alguém que funcione, que trabalhe e que faça o reino crescer. Amém? É isso, capítulo 6 fechado. Alguma dúvida? Me mande, vai ser um prazer responder a você. E não acabou, nós temos o último capítulo. Fica ligado que a gente chega lá.